Oi, bom dia. Hoje é terça-feira de manhã, tá bem gelado, mas saiu um solzinho fraco, agora tá ficando mais forte. Bom dia, bom dia, sol. Nasceu uma mensagem aqui em mim, e enquanto eu não passo ela, eu não sinto paz. É semelhante assim com os livros, né? Porque é tudo mensagem, eu sou a mensageira. Eu descobri isso quando eu fiz uma pintura e eu tenho feito pinturas assim, eu não sei o que eu vou pintar, e daí eu deixo que saia, como se saísse algo, talvez do meu subconsciente ou, não sei, do meu espírito, né? E aí eu fiz um desenho e que saiu isso, a mensageira. E aí a mensagem hoje é o seguinte. Eu não me apresentei, eu sou Melissa, sou escritora, sou cristã, uma pensadora, sou neurodivergente. Então se inscreva no canal, curta o vídeo. E essa mensagem é sobre o corpo. É sobre ouvir o seu corpo e falar com ele, perguntar como está o corpo, está bem? Porque hoje eu senti uma necessidade de fazer algo que geralmente eu não faço de manhã. E aí porque eu ouvi o meu corpo, eu senti que o meu corpo queria isso, né? E daí eu fui e fiz, que tem a ver com uma certa atividade física, né? Quando a gente fala em corpo, engraçado, né? Parece algo proibido, né? Parece que é pecado. Não, você tem que ouvir o seu corpo. Você ganhou um corpo, seu instrumento de vida aqui na Terra, né? Eu sei que, e aí se for pensar em pecado, eu pensei agora em assim, eu preciso pedir desculpas, já pedi desculpas para Deus, né? Pela período em que eu passei, eu tô vendo assim como se fosse um período nulo, talvez da presença de Deus, né? Que é o período do pecado. Fica assim um vazio no tempo, né? Pedir desculpa para quem? Já pediu desculpas para Deus por você não ter estado em santidade pelos seus pecados? Mas eu senti necessidade de pedir desculpas para o corpo, para o meu corpo. Porque eu tenho trazido para vocês que o corpo é algo inseparado da nossa mente. Porque se fosse junto, a gente não cometeria tantas besteiras, né? Nem imoralidade sexual, e nem a gente, por exemplo, se exporia... Eu lembro que quando eu era criança, as mulheres tomavam sol, às vezes elas iam do meio-dia às 3 tomar sol. Sim, sabia? Tinha mulher que eu ouvia falar assim, passei manteiga para queimar. Não, eu pensava assim, não é possível, você não fez isso. Às vezes adolescentes que eu ouvi que tinham 12, 13 passando, né, e tomando aquele sol do meio-dia. Era outra época, né? Mas faziam, enfim. Mas a nossa época também tem os desajustes contra o corpo, entendeu? Porque as pessoas não escutam, porque o corpo e a mente são duas coisas em separado. Então, a mente, ela denigra o corpo. A mente, ela prostitui o corpo. Ela amarra esse corpo e diz, você vem e vai fazer o que eu quero, você é meu escravo. É o corpo, você submete seu corpo ao cigarro,
a outros tipos de vícios, a alimentação gordurosa, sem fibras, muita carne, muito álcool, submete às vezes, por exemplo, né, o homem e a mulher que se prostitui, tanto ativa como passiva, porque eu tenho falado para vocês que perante Deus e também a sociedade deveria entender que não há diferença nenhuma. Por exemplo, se você tem um filho que se vende ou que compra, não há diferença nenhuma. Dá na mesma, porque as duas pessoas se deitam na mesma cama. Entendeu? Então, a pessoa que, por exemplo, se prostitui, ela como se ela amarrasse o corpo dela e falasse, ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso com uma pessoa que você não gosta. Então, ela obriga, né? É como... E o corpo muitas vezes se sente como uma criança indefesa, né? Que não... Eu não posso me defender de você. Porque você é minha mãe, porque você é o meu pai, porque você é o meu líder. Essa mente. E eu tenho entendido muito também, e tenho falado para vocês sobre o pecado original, né, do conhecimento do bem e do mal. E dentre todas essas coisas está um pouco de, eu não sei mais o que faz bem. Porque para mim, lá no Éden, a gente sabia tudo, né, que fazia bem, a gente vivia de forma equilibrada, enfim. E aí, escutar o corpo. O que esse corpo precisa, né? O que me faz bem? O que me dá a sensação de prazer? O prazer é ótimo, ele não é um pecado. Você precisa acessar o prazer dentro daquilo que Deus aprova. Há muitas fontes de prazer, sabe? O prazer não é o pecado. O pecado é o prazer naquilo que Deus desaprova, ou numa quantidade excessiva, entendeu? Até, por exemplo, você ter pouco prazer, eu acho que Deus desaprova isso. Por exemplo, você ter mais tristeza do que alegria, eu acho que não é da vontade do Senhor isso, entendeu? Ou, por exemplo, quer ver aquelas pessoas que antigamente se batiam, se chicoteavam e se batiam bastante, deixar marcas assim, né, nas costas, porque achavam que Deus se agradava disso, porque o prazer é um pecado. Não. A fruta não é deliciosa, uma maçã, uma romã, fruta do conde, uma melancia, enfim, uma comida que você gosta. Então, escutar o corpo, não obrigar o seu organismo a fazer coisas que ele não quer. Por exemplo, trabalho, né? Às vezes seu corpo não quer ir. Mas por que o seu corpo não quer mais ir a esse trabalho? Tem que fazer alguma coisa, então, para melhorar esse lugar ou buscar outro lugar. Entendeu? Porque muitas pessoas, elas ficam extremamente depressivas, elas param totalmente a vida por obrigarem esse corpo a irem a locais onde elas não querem ir. Será que realmente é preciso que você vá a esse lugar ou aquele, se você toda vez, entendeu? Fica nesse estado, seu organismo já, ele dá sinais. O corpo, ele não mente. A mente, sim, a mente é extremamente mentirosa. Mas o corpo não.
Por isso que muitas vezes o corpo adoece, né? Porque ele tá falando assim, ó, eu te avisei que não tava bom pra mim, eu te avisei. Você não me ouviu. Agora, então, você vai ter que dar uma parada com tudo. Às vezes ele faz isso, tipo, vou brecar você. Porque você não me respeita, né? Você só me usa. É muitas vezes assim que o corpo se sente. Você só me usa e me abusa. Não me respeita. Ou deixa que outras pessoas não me respeitem. Você é o meu... Que nem quando Deus fala pro Adão assim, ó Adão, você é o líder aqui. Você que tem um domínio sobre os animais, a gente tem um domínio sobre o nosso corpo, né? A gente é o mordomo do nosso corpo, assim como o mordomo do dinheiro. E nós teremos que prestar contas com o que você fez com o seu corpo. Por que você tratou ele tão mal assim, ou deixou que as pessoas, né, te tratassem assim? E você tem que ser bem tratada, bem tratado. Mesmo, por exemplo, uma mulher casada tem que ser bem tratada pelo marido, né? Não, eu tô falando isso porque antigamente se achava que era como se a mulher fosse propriedade do marido, né? É isso. Eu lembrei também, hoje, que certa vez eu vi alguém falando algo, né, de atividade física. Ai, não é bom fazer isso, ou não é bom fazer nesse horário. E só que assim, cada organismo, cada pessoa vai sentir melhor, né, de um jeito diferente. Num esporte, ou em outro, fazer atividade física de manhã, ou você se sente melhor à tarde ou à noite. Eu lembro que eu passei anos com essa... Virou uma lei na minha cabeça, sabe? Eu não faço isso porque eu lembrava da pessoa que tinha falado. Um dia eu falei assim, eu vou experimentar fazer. E eu me senti muito melhor. Eu me senti bem, eu gostei, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado também, porque cada pessoa é diferente, né? Se de repente você não se sente bem correndo, então caminhe. Se você não gosta de caminhar, corra. É tipo isso, entendeu? Escute o seu corpo. Escute o seu corpo. O que o seu corpo está dizendo? E mais uma vez, você terá de prestar contas sobre tudo que você faz com o seu corpo. Como você trata ele, né? A gente que busca Deus, a gente não alimenta só a alma. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Entendeu? Não é assim. Ele não é nosso empregado, nosso escravo, e aí, entende? Faz com ele o que quer, porque eu já... Sabe aquela coisa de que já ganhei? Sabe aquela coisa de que muitas pessoas, igual... Eu tenho uns livros ali que fala de relacionamento, né? Pra quem é solteiro. Eu ganhei esses livros. E daí tem um deles que... Eu tava até voltando no início pra dar uma olhada, pra ver se depois eu faço comentários com vocês. Mas que fala assim... Ali fala do homem, né? O homem, ele conhece a mulher, e quanto mais difícil, mais ele se interessa. E depois que ele ganha, não sei, parece que perdeu a graça. Já é meu, já conquistei, eu já sei que ela gosta de mim, já sei que eu não tem como eu perdê-la. Então, ele descansa. Ele senta e fica e se desinteressa, né? Vai ficando relapso, né? Tá sempre ocupado, não tem tempo na minha agenda, dá desculpas.
E será que a gente não é assim? Deus está me mostrando agora com o corpo. Ah, esse corpo é meu, tanto faz se eu tratar ele bem ou mal. Ah, tá aqui, vai me servir de qualquer jeito. Eu não tenho tempo para atividade física, não tenho tempo para descanso, para chorar, sabe? Trato de qualquer jeito, com violência. O que é violência? Um vício, é uma violência contra o seu corpo. Comer demais é uma violência. Ou não se alimentar direito, na variedade das vitaminas, enfim, tudo que você precisa também. Assim, eu me desinteresso. Às vezes fica admirando o corpo do outro. E por que não admira o seu? Se olha como você é perfeito ou é perfeita. E isso eu tenho que lembrar pra mim, tá? Porque eu tenho baixa autoestima. Deus está me falando. Olha como te fiz perfeita. Olha as suas qualidades, né? A sua voz é única. O seu rosto é único. Enfim, tudo em você. As proporções. Você é fonte de prazer para o seu marido. Você é fonte de prazer para sua esposa. Você é um abraço quentinho para alguém que está sofrendo. Você é consolo. Você é uma mão que pode, sabe, dar a mão para alguém que está precisando. As mãos que vão se unir para orarem juntas, para ajudar a carregar algo pesado. E você se ajude também, ajude o seu corpo a funcionar melhor. Depois não reclame, sabe? Que nem tem gente que trata o corpo que nem eu tô vendo um burro, né? Você coloca toda a carga nele, daí a hora que fica doente, fica assim, por que você tá fazendo isso comigo? Mas olha o que você fez com ele. Não faça isso. Não fique colocando cargas e cargas e cargas pesadas nesse corpo. Ou se o corpo quer chorar, deixa ele chorar. Será que ele não tem direito, depois de tudo que você faz com ele? Coitado, tem que chorar mesmo. Às vezes a mente fica assim, não chora, não descansa. Aí o corpo pifa uma hora, né? Que nem uma máquina que você... Não, máquina não, né? Somos máquinas. Até a máquina, né? Precisa de reparo às vezes. Então é isso que Deus tem me falado, gente, que as pessoas, elas escravizam seus corpos, elas não têm noção de nada. Elas se vendem, né? Tem pessoas que se vendem por milhões, mas e daí? Sabe, a nobreza do organismo vivo que Deus te deu, do propósito. Não há dinheiro, não há nada, não é sabe, não é uma vaga de trabalho que você tem que segurar, onde você recebe assédio. Enfim. E é preciso respeitar e ouvir o corpo, o seu organismo. Eu acho que ninguém nunca me ensinou isso. Se alguém tivesse me ensinado, eu teria evitado muitas coisas, entende? É isso. O dia tá lindo, agora tá ficando bem bonito. Sol, quentinho, os passarinhos. Eu tenho que terminar essa mensagem. Tchau. Deus abençoe vocês. Você, mente e o seu corpo. Tá ok? Que vocês tenham uma boa amizade durante toda a vida. E essa boa amizade entre a sua mente e o seu corpo vai fazer com que você viva melhor, tenha uma vida melhor, você se sinta em paz com Deus, com as pessoas, com você mesmo. Durma melhor,
Porque muita gente não dorme melhor por causa das coisas terríveis que faz com o corpo. Daí à noite não consegue dormir. Então tenha uma amizade com o seu corpo. Pergunte a ele: eu estou te tratando bem? Me perdoe se não. Entendeu? Me perdoe das coisas horríveis que eu já fiz com você. E prometo não fazer mais. Prometo te tratar bem. E aí tá me vindo à mente um cavalheiro e uma dama, né? Ai, me apaixonei por essa moça. Vou tratá-la que nem uma princesa. Trate o seu corpo então como que nem uma princesa, que nem um príncipe, entendeu? Trate bem esse corpo, né? Porque é um casamento para sempre. Para que você tenha uma boa velhice também, né? Para que você, sabe, se sinta, para que esse corpo se sinta respeitado, a gente precisa honrar esse corpo. Quando Deus fala de santidade, de muitas coisas de pecado em relação ao corpo, ai, a carne, a carne, a carne. Na verdade, ele está salvaguardando o corpo. Ele está preocupado, porque ele sabe que a mente vai fazer coisas terríveis com esse corpo. É uma maneira, é uma proteção, entendeu? Tem certas coisas, que nem, não coloca o dedo na tomada, né? Não come qualquer coisa, veja. E nem aqueles cogumelos que nascem assim no chão, às vezes tempo de chuva e sol. Tão bonitinho. É venenoso. Cuidar, ó. É. É isso. Tchau.